No vídeo anterior, discutimos sobre os principais benefícios da ILPF e quais seriam suas influências no meio ambiente. Nesse episódio, abordaremos os principais arranjos da ILPF no cenário agrícola. Integra diferentes sistemas produtivos, pecuários e florestais em uma mesma área. Pode ser em cultivo de consórcio, em sucessão ou em rotação, desde que haja um benefício mútuo para todas essas atividades. E também pode ser utilizada em 4 possíveis modalidades. Nesse caso, além de gado, a própria floresta, quais os outros diferentes arranjos que poderiam ser obtidos pela ILPF? Bacana, Gabriela. Eu tenho um amigo que ele se chama Filipe Leta. Ele faz integração em 12 hectares lá no Recreio, no Rio de Janeiro. Então, ele costuma dizer que se você tiver um pé de alface, um jabutizinho, você já está fazendo integração, né? Então, a gente pode fazer integração em áreas pequenas. Visando o lado econômico, o uso da ILPF pode gerar vários benefícios, entre eles a criação de uma nova fonte de receita para a propriedade, bem como economizar com algumas doenças, principalmente aquelas relacionadas ao estresse térmico dos animais, já que o sombreamento adequado vai evitar com que eles sofram com esse tipo de problema. O Filipe Leta, ele gera lá líquido em torno de R$30 mil por hectare líquido mês na área dele, né? Isso por quê? Porque ele tem coco da Bahia, ele faz água de coco, envasa água de coco e vende, ele tem leite de cabra, ele tem leite de vaca, ele tem suínos, faz linguiça, faz bacon, ele tem galinha de postura. Então ele faz um sistema bem diversificado, certo? Num solo desafiador, que ele está a 500 metros da praia, né? Em 12 hectares. Então ele conseguiu, com a integração, com coco da Bahia irrigado, com suínos, com um manejo de solo extremamente eficiente, então ele tem o leite que ele denominou de a pasto, né? Por conta, ele pôs um H ali para puxar o S do carioca. Ele tem água de coco me bebe, tem os ovos, e ele vende a um raio de 500 metros ali da propriedade dele, que fica numa região de praia. Então, os mercados ali, ele vende os ovos, busca resto do mercado para tratar das galinhas. Então, ele faz um sistema pequeno, bem interessante, que vale a pena pesquisar e dar uma olhada. Ele tem selo da pecuária neutra, né, da Fazenda Triqueda, então ele é certificado, né, ele consegue neutralizar uma quantidade de gás carbônico interessante. E a gente tem, o que é mais comum, quando a gente vai para o Cerrado, você vai ver, né, pastagens degradadas que se introduziu a soja e se colocou a pastagem posteriormente, ou você tem a soja, o milho safrinha com pasto consorciado, e depois, na hora que você colhe o milho, você coloca o gado. Em outra situação, você tem a soja, o capim com o gado, né? Safrinha de boi que a gente fala. Então, esses dois sistemas, soja, milho, boi, ou soja, boi, é o que tem mais comum e é o mais fácil, é o carro de entrada, vamos dizer, certo? É o produto de entrada da integração, né? Tem uma área degradada, arrendo para um produtor de soja, consigo melhorar aquela área e aí vou pegando gosto pela atividade e vou, às vezes, eu mesmo fazendo a soja lá. Então, isso é o mais comum da gente observar no nosso centro-oeste, tá? Arranjos inusitados? Tem uma fazenda lá em Goiás que tem galinha de postura, certo? Grande, com alta tecnologia, tira o esterco,
vai adubar o limão irrigado por gotejo, limão Tahiti. Entre o limão tem Tifton, certo? E lá ele coloca Dorper com Texel, né, um cruzamento industrial de ovinos, e depois confina os borreguinhos e vende para uma empresa que compra carne de qualidade. Então é uma integração diferenciada, né? Então você não tem uma agricultura sendo feita, tem a cultura do limão Tahiti irrigado, e ele, ao invés de ter máquinas roçando as entrelinhas do limão, ele tem o ovino fazendo esse tipo de serviço, né? Então você tem modelos de integração bem interessantes. Com o componente florestal é muito comum a gente usar o eucalipto, né? Ali na região de Bataguaçu, de Três Lagoas, você tem a compra desse eucalipto como para a produção de celulose. Então é muito comum você ter grandes áreas de integração pecuária-floresta, certo? Então essas áreas de integração pecuária-floresta, esses produtores viram que eles, ao utilizarem com renques 30% da área com floresta, essa floresta, pelo efeito de adubação das pastagens, pelo efeito bordadura, que o sol bate nas laterais dos renques, essa floresta produz igual se tivesse com 50% de floresta. Ou seja, ele só pelo fato de ter a integração, ele ganha 20% de produtividade nessa floresta, sem necessidade de plantar mais floresta. Então, ele consegue integrar o boi com o eucalipto, ter renda das duas atividades e não ficar exposto a uma atividade única, um monocultivo. Então ele consegue ter mais biodiversidade nessa área. Enfim, é bem interessante os diferentes arranjos que a gente tem. E a gente tem oliveiras com ovinos, a gente tem videiras, né, a produção de uva com ovinos para manter a parte de baixo podada. Enfim, o produtor pode ser muito criativo, né, e buscar informação para fazer de forma técnica esses diferentes arranjos. Você deu exemplos aí que nem eu tinha pensado. Bom, William, a gente já passou um pouquinho. Gostaria de agradecer você em nome da UDESC, você passou muitas informações riquíssimas. Foi bastante instrutivo, realmente. Obrigado, Gabriela. É uma honra para mim poder levar um pouco de informação de qualidade a diferentes pontos desse país. É uma das missões nossa como cidadão, certo? Levar informação para que esse país possa ser sempre mais produtivo, respeitando o meio ambiente. Nós já fazemos isso, o produtor brasileiro já faz isso. Infelizmente, por conta de algumas circunstâncias, essa informação não chega à população urbana ou chega de forma distorcida. Então a gente convida essas pessoas do meio urbano que acreditam que o produtor brasileiro não está seguindo as normas ambientais ou não está sendo coerente com o meio ambiente, que vá visitar, que faça visitas no campo, que vê a realidade difícil desse homem do campo, que aí a gente vai parar de criticar. Um ou outro produtor, o que a gente não chama de produtor, a gente chama de criminoso, que desmata, que de forma ilegal, que não protege as nascentes, que faz o malfeitor, vamos dizer, ele infelizmente aparece nas mídias e aí isso acaba que para algumas pessoas do meio urbano acreditando que aquilo é uma realidade da maioria dos produtores. Aquilo é uma parte ínfima de produtores que a gente não chama de produtor rural, isso são criminosos. E o nosso produtor rural é muito sofrido, se dedica muito, se expõe muito para produzir alimento para quem está na cidade, para quem está na lida do dia a dia aí, né? E eu fico à disposição de vocês, da instituição de vocês, quando quiserem outra oportunidade, a gente vai estar à disposição para atendê-los, ok? Obrigada, William. Obrigado, Gabriela.